Espiritismo, orientação para católicos Frei Boaventura Kloppenburg. Introdução. Não sou novato em matéria de espiritismo. Na década de 50 publiquei sobre a matéria livros, cadernos, folhetos e artigos sem conta. Era antes do Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, quando defendíamos nossa fé cristã e nossa Santa Igreja contra os ataques de seus adversários. E entre eles estava evidentemente o Espiritismo. Era a apologética. Meus escritos, então, estavam sem dúvida marcados pelo ânimo de defesa da fé, para a orientação dos católicos. De um dos meus folhetos Porque o católico não pode ser espírita, chegamos a tirar, em sucessivas edições de 100 ou 200 mil exemplares, mais de 1 milhão de cópias. Veio então o concílio com seu apelo ecumênico para o diálogo e união. Dizia-se que o Vaticano II acabara de vez com a apologética. Em consequência e obediente, afastei-me da lista. Meus livros sobre a matéria não foram mais publicados. Os espíritas respiraram então à vontade. Mas, de fato, depois não houve nem diálogo nem muito menos união. E como poderia haver união entre afirmar e negar a reencarnação? Não ensinar o próprio Concílio Vaticano II a unicidade da vida humana na Terra? E como conciliar a evocação dos mortos com a proibição divina da necromancia? Não nos recordar o mesmo concílio a interdição de quaisquer práticas de evocação dos espíritos? O Espiritismo prosseguiu, pois, sua sistemática ofensiva de propaganda e penetração nos ambientes católicos do Brasil, já se encontrar da parte da Igreja uma atitude de defesa e de orientação. As obras de seu codificador, Allan Kardec, continuaram a ser editadas e difundidas entre nossos fiéis. O Evangelho segundo o Espiritismo, que até 1958 tivera um total de 555 mil exemplares postos no mercado, recebeu agora, em 1986, sua 92ª edição, alcançando a cifra de 1.920.000 exemplares. Distribuídos por 5 editoras, já se venderam cerca de 11 milhões de livros das obras do codificador do Espiritismo. Allan Kardec só é superado por Chico Xavier, com 15 milhões de exemplares vendidos. Se na década de 50 em São Paulo houve um total de 1.869 novas associações mediúnicas, de espiritismo, umbanda e candomblé, registradas nos cartórios, na década de 70, já depois do concílio, houve um registro de 8.685 novas entidades deste tipo, só na cidade de São Paulo. Estas cifras, por si sós, evidenciam que o espiritismo, em suas várias modalidades, continua sendo um grave problema também depois do concílio. E o retraimento da Igreja pós-conciliar foi certamente uma das causas de sua difusão. Nem é verdade que o Vaticano II não mais quis de nós uma atitude de defesa da fé. Na Constituição Lumen Gentium os bispos são exortados para que com vigilância afastem os erros que ameaçam seu rebanho. No decreto Optatum Totius determina o concílio que nos seminários as disciplinas teológicas sejam ensinadas de tal forma que os alunos possam anunciá-las, expô-las e defendê-las no ministério sacerdotal. Segundo a Lumen Gentium os leigos devem difundir e defender a fé. E no decreto Apostolicam Actuositatem Lemos, graçando na nossa época gravíssimos erros que ameaçam inverter profundamente a religião, este concílio exorta de coração todos os leigos que assumam mais conscientemente suas responsabilidades na defesa dos princípios cristãos. A própria Declaração Dignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa, recorda: o discípulo tem o grave dever de anunciar a verdade recebida de Cristo com fidelidade e de defendê-la com coragem. Também defesa da fé depois do concílio. Diálogo ecumênico com o Espiritismo. O Vaticano II nos explica que por movimento ecumênico se entendem iniciativas e atividades que visam a união dos cristãos. Um verdadeiro movimento ou diálogo ecumênico só é possível com aquelas igrejas ou comunidades cristãs separadas da comunhão católica que efetivamente dão esperanças positivas de chegar outra vez à comunhão plena. Mas o Espiritismo não é uma igreja separada, nem mesmo pretende ser igreja.
Não somente não há nenhuma esperança de conseguir algum dia comunhão plena com os reencarnacionistas, mas semelhante comunhão não é nem sequer pensável. Leia-se na presente obra o capítulo sobre a reencarnação e ver-se-á que o reencarnacionismo não é cristão e que seus postulados fundamentais se opõem total e absolutamente à soteriologia cristã. E mesmo que se proclamassem cristãos, seria necessário dizer-lhes que em verdade não são. Em sua declaração oficial de 2 de janeiro de 1978, a Federação Espírita Brasileira, que é kardecista, fez saber que imprópria, ilegítima e abusiva designação de espíritas adotada por pessoas, tendas, núcleos, terreiros, centros, grupos, associações e outras entidades que, mesmo quando legalmente autorizados a usar o título, não praticam a doutrina espírita, isto é, o conjunto de princípios básicos codificados por Allan Kardec. Pela mesma lógica se pode afirmar também que imprópria, ilegítima e abusiva designação de cristãos adotada por pessoas, centros, terreiros ou outras entidades que, mesmo quando legalmente autorizados a usar o título, não praticam a doutrina cristã. Colocados pastoralmente diante dos movimentos espíritas, ou outros, que não faltam entre nós, é necessário que nos perguntemos honradamente qual é nosso objetivo. Temos dois campos bem diferentes. De um lado estão os sectários com seus métodos proselitistas, procurando penetrar no ambiente católico. De outro lado temos os próprios católicos mais ou menos facilmente vítimas desta propaganda sectária. A quem queremos dirigir-nos pastoralmente? Aos propagadores da evocação e da reencarnação ou aos fiéis cartesílicos vítimas deste assalto? Do objetivo dependerá nosso método. Se não definimos previamente com clareza a meta, ou se pretendemos alcançar uns e outros, animados com a benévola atitude de compreensão, de abertura e de diálogo com relação aos agressores, teremos uma ação pastoral híbrida, que produzirá nos faltores do erro grande alegria, pois lhes deixamos abertas todas as portas e ainda abrimos outras, e nos católicos um estado de confusão, desorientação e perplexidade ainda maior. Desde o concílio se insistiu muito no diálogo com os não católicos. Esta disposição de diálogo com os responsáveis do movimento espírita não deve jamais olvidar que sua ativa presença entre nossos fiéis tem um objetivo claro e definido, que certamente não é o de ajudar-nos a conseguir que sejam melhores cristãos católicos. O documento de Puebla constata que muitas seitas se têm mostrado clara e pertinazmente não só anticatólicas, mas até injustas contra a Igreja, e têm procurado dominar seus membros menos esclarecidos. Devemos confessar com humildade que, em grande parte, até em determinados setores da Igreja, uma falsa interpretação do pluralismo religioso permitiu a propagação de doutrinas errôneas e discutíveis n. 80. Por estes motivos nossa atitude pastoral há de dirigir-se em primeiro lugar diretamente às vítimas da propaganda espírita. Não podemos esquecer o grave fato da presença ativa, com claros propósitos proselitistas, daquilo que o Senhor chamou falsos profetas. Tem-se a impressão de que entre os mesmos pastores católicos já não há ambiente para recordar palavras como estas de Jesus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. MT 7,15 a 16. Ou estas, então, se alguém vos disser, olha o Messias aqui, ou ali, não creiais. Pois hão de surgir falsos messias e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar até mesmo os eleitos, se possível. Eis que vos predisse em MT 24,23 a 25. Daí a posterior advertência do apóstolo: sede solícitos por vós mesmos e por todo o rebanho. Eu sei que, depois de minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que no meio de vós surgirão homens que farão discursos perversos com a finalidade de arrastar discípulos atrás de si. Ate 20,28 a 30. Quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Não nego o alcance e o valor positivo do diálogo.
Haverá situações concretas e objetivos pastorais que pedem dar absoluta preferência ao método e à atitude do diálogo, no verdadeiro ecumenismo, quando há esperanças positivas de chegar a uma plena comunhão. O diálogo será a via indispensável. Mas pode haver também situações concretas de defesa e de apologética. É precisamente o estado dos católicos indefesos, não suficientemente instruídos e preparados, constantemente molestados por importunos e falsos profetas disfarçados como cristãos. O binômio apologética-diálogo não deve ser proposto em forma disjuntiva. O apologética é um diálogo, mas na forma conjuntiva, e apologética e diálogo. Apologética será a atitude pastoral com os crentes vítimas da invasão das seitas. Diálogo será a atitude pastoral com os não-católicos desejosos de encontrar a unidade perdida mandada pelo Senhor. Quando a situação do agressivo proselitismo sectário nos obriga a recorrer ao método apologético ou defensivo, será também inevitável a polêmica. Diante da necessária atitude de defesa, o sectário reaciona. E esta reação pede muitas vezes resposta esclarecedora ou retificadora. Temos então a polêmica. Encontramo-la em Cristo, nos apóstolos e nos melhores santos padres e doutores da Igreja. Este serviço dos pastores inclui o direito e o dever de corrigir e decidir, com a clareza e a firmeza que sejam necessários. Em algumas ocasiões, falta a oportuna intervenção magisterial e profética do bispo, bem como maior coerência colegial. O silêncio e a atitude de tolerância, por vezes, pode ser um pecado de omissão e ter como consequência uma grei desatendida e dispersa. Devemos ser pastores vigilantes. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. No Apocalipse 2,13 a 16 diz: o Senhor é o responsável da comunidade de Pérgamo, sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaca a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Do mesmo modo tens, também tu, pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Converte-te, pois. Do contrário, virei logo contra ti para combatê-los com a espada de minha boca. É certo que no Brasil o espiritismo não é nosso único problema religioso. Infelizmente. Mas continua válida a constatação feita pelos bispos em 1953, que, no momento, o espiritismo ainda é o desvio doutrinário mais perigoso, já que nega não apenas uma ou outra verdade de nossa santa fé, mas todas elas, tendo, no entanto, a cautela de dizer-se cristão, de modo a deixar, a católicos menos avisados, a impressão erradíssima de ser possível conciliar catolicismo com espiritismo. No documento de Puebla, os bispos latino-americanos sabem da existência, entre nós, de movimentos para-religiosos que aceitam uma realidade superior espíritos, com a qual pretendem comunicar-se para obter ajuda e normas de vida, procurando entrar em contato pessoal com aquele mundo da transcendência e do espiritual a fim de receber respostas para as necessidades concretas do homem. Pedem então os bispos que as comunidades católicas recebam informação e orientação sobre estes movimentos, particularmente acerca das distorções que eles contêm para a vivência da fé cristã. Como ontem, também hoje é necessário oferecer aos fiéis os subsídios de que precisam para que possam cumprir aquele dever que o concílio lhes recordava de defender com coragem a fé contra os erros que ameaçam inverter profundamente a vida cristã. Numerosos bispos, padres e leigos em apostolado me pediram esta ajuda. Não seria tão difícil, já escrevera tanto sobre o assunto. E como tudo está esgotado, sinto-me desimpedido para escolher e retomar o que me parece mais conveniente para a situação atual. Com total desembaraço retomo antigos textos meus sem colocá-los entre aspas nem indicar sua origem.
No Brasil de 1986, o espiritismo é exatamente igual que em 1960, quando publiquei a primeira edição de O Espiritismo no Brasil. Refiro-me ao espiritismo de Kardec, porque no de Umbanda houve complicações. A Federação Espírita Brasileira, tutora do kardecismo, lança hoje as mesmas obras de ontem, tendo se tomado apenas mais intransigente com relação à Umbanda. Como diria Roger Bastide, um exemplo típico de religião em conserva. Entre mentes, na França, de onde nos veio o kardecismo no século passado, houve mudanças essenciais, com um desfecho inesperado. Em 1976 a Revue Spirit, fundada por Allan Kardec em 1858, mudou o título para Renaitre 2000. E a Union Spirit Française passou a ser Union de Sociétés Francophones pour Investigation Psychique et Étude de Survivance. Como se vê, a própria palavra espírita foi banida. A inconclusa convicção de Allan Kardec acerca da sobrevivência se transformou em problema a ser ainda investigado. Eles lá, hoje, não concordam com a orientação que o espiritismo tomou no Brasil, inteiramente estagnado, preocupado com o aspecto extraordinário dos fenômenos espíritas e com a moral evangélica e a caridade. Eles lá pretendem continuar a obra como queria Allan Kardec, isto é, desvinculada de Cristo e da religião, para fazer apenas pesquisas psíquicas e estudar-se de fato a sobrevivência. Começam agora por onde Allan Kardec deveria ter iniciado em 1855. Para facilitar as citações e evitar a fastidiosa repetição dos títulos das obras de Allan Kardec, usarei este sistema de siglas. AC significa sempre Allan Kardec, o número romano indica a obra e o número arábico a página. Estes são os títulos das obras de AC. 1. O Livro dos Espíritos, 1857, 22ª, ed. Da Federação Espírita Brasileira, FEB. 2. O que é o Espiritismo, 1859, 19ª, ed. Da FEB. 3. O Livro dos Médiuns 0861, 20ª, ed. Da FEB. 4. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, 39ª, ed. Da FEB. 5. O Céu e o Inferno, 1865, 16ª, ed. Da FEB. 6. A Gênese, 1868, ed. Da FEB de 1949. 7. Obras Póstumas, 10ª, ed. Da FEB. Assim, por exemplo, a citação 347 significa, o Livro dos Médiuns, 20ª edição da Federação Espírita Brasileira, página 347. O Espiritismo. O Congresso Internacional de Espiritismo de 1925, reunido em Paris, aprovou unanimemente a proposta de erigir um monumento comemorativo em Edesville, nos Estados Unidos, para comemorar as primeiras manifestações espíritas, que tiveram lugar a 31 de março de 1848, nas pessoas das meninas irmãs Margarida e Catarina Fox. O monumento recebeu depois a seguinte inscrição: erigido a 4 de dezembro de 1927 pelos espiritistas de todo o mundo, em comemoração da revelação do espiritismo moderno em Edesville, NY, a 31 de março de 1848, em homenagem à mediunidade, base de todas as demonstrações sobre que se apoia o espiritismo. A morte não existe. Não há mortos. Para recordar as irmãs Fox, gravaram numa lápide de mármore estas palavras: aqui nasceu o movimento espiritista moderno. Neste lugar estava, em Edesville, a casa de habitação das irmãs Fox, cuja comunicação mediúnica com o mundo dos espíritos foi estabelecida a 31 de março de 1848. A morte não existe. Não há mortos. Esta lápide foi aqui colocada por mim, Cadwallader. No Congresso Internacional de Espiritismo de 1928, celebrado em Londres, os que a ele assistiram tiveram a satisfação de ouvir a narração das cerimônias que consagraram a inauguração daquele monumento oficial.
De tudo isso somos informados por La Revue Spirit de novo de 1928, páginas 511 a 512, sob o título de um grande acontecimento na história do Espiritismo. Assim esta autorizada revista, fundada em 1858 por Allan Kardec, e 2 congressos internacionais de espiritismo proclamaram solene e oficialmente que a origem das práticas espíritas está nos fatos de Desville, que lá teve lugar a revelação do atual espiritismo, e que, portanto, o espiritismo se funda numa revelação positiva, que as irmãs Fox foram as primeiras a entrar em comunicação mediúnica com o mundo dos espíritos, e que dessas comunicações parte o movimento espírita moderno, que o monumento é uma homenagem oficial do espiritismo mundial à mediunidade, e que esta é o fundamento de todas as demonstrações em que se apoia o espiritismo. Mas aqui no Brasil o espiritismo se diz kardecista e proclama que seu codificador oficial foi Allan Kardec, e que o dia 18 de abril de 1857, quando foi lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, deve ser considerado como o dia da fundação do espiritismo. Estudarei, por isso, neste primeiro capítulo, 1. Como Allan Kardec se iniciou no espiritismo, 2. Em que consiste a doutrina espírita difundida aqui no Brasil, 3. Como esta doutrina se relaciona com a mensagem cristã, e 4. A forma dissidente do espiritismo e de Umbanda. 1. Allan Kardec e sua codificação do espiritismo. 1. Hippolyte Denisard Rivail, mais conhecido por seu pseudônimo Allan Kardec, nasceu em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804, de família católica. Com a idade de 10 anos é enviado a Verdun, Suíça, ao Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi. Lá ficou até 1822. O ambiente religioso daquele instituto era protestante e liberal, que identificava a religião com moralidade. Vai então a Paris. Já em 1824 publica um curso prático e teórico de aritmética segundo princípios de Pestalozzi, com modificações. Em 1825 funda e dirige uma escola primária. No ano seguinte estabelece sua instituição Rivail, segundo o modelo que conhecera em Verdun. Publicou vários livros pedagógicos e didáticos. De boa formação geral e cultural, era metódico, didático, lógico e claro na exposição. Trabalhou ainda como contabilista. Sabia bem o alemão e o inglês, além do francês, o que o levou a ocupar-se também como tradutor. Em 1826 casou-se com a professora Amélie Gabriele Baudet, 9 anos mais velha que ele, de boa situação financeira. Não tiveram filhos. A partir de 1855 dedicou-se inteiramente ao espiritismo. Morreu no dia 31 de março de 1869, em Paris, com a idade de 65 anos incompletos. 2. Ainda jovem, em 1823, Rivail começou a interessar-se pelo magnetismo animal, um movimento então em voga, chamado também mesmerismo, porque criado pelo médico austríaco Francisco Antônio Mesmer, 1733 a 1815, instalado em Paris desde 1778. Quando, em 1853, as mesas girantes e dançantes, vindas dos Estados Unidos, invadiram a Europa, os mesmeristas ou magnetistas de Paris tomaram a si o estudo deste curioso fenômeno, tratando de explicá-lo com suas teorias magnéticas e sonambúlicas. Em fins de 1854, o magnetista Fortier comunicou a Rivail o fenômeno das mesas dançantes que falavam, isto é, respondiam mediante pancadas às perguntas feitas. Este fato mudaria completamente sua vida. Num manuscrito sobre a minha primeira iniciação no espiritismo, publicado nas obras póstumas, Rivail descreve os passos iniciais que o conduziram à codificação do espiritismo. Depois de presenciar pela primeira vez a dança da mesa na casa da senhora Plaine-Maison, em maio de 1855, Rivail teve uma intuição fundamental, cito a 20ª edição da FEB.
Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daquele fenômeno, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Página 267. Naqueles dias, o Sr. Baldin, magnetista, organizara sessões semanais em sua casa, com as duas filhas sonâmbulas. Mais tarde cunhou-se a palavra médium, e Rivail começou a participar nestas sessões. Sua intuição se fez mais clara. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi, naqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Página 268. 3. A esta altura Rivail já aceitara a teoria da presença e atuação de espíritos ou falecidos nos movimentos das mesas, cestas e outros objetos usados pelos sonâmbulos dos magnetizadores. A ideia lhe fora sugerida diretamente por Carlotti, seu amigo há 25 anos. Não foi ele, por conseguinte, o descobridor. Eram ideias já amplamente ventiladas por aqueles anos nos Estados Unidos, sobretudo depois das famosas Irmãs Fox, em 1848. Mas já em 1847 aparecia nos Estados Unidos um livro mediúnico, De Principis of Nature, et Divine Revelations and Voice to Mankind, através da mediunidade de Andrew Jackson Davis. Na própria França, também em 1847, Louis Alphonse Cagnet, do grupo dos magnetizadores de Paris, publicava seu primeiro tomo de Arcanos de Ave Future de Voiles, com a descrição de experiências realizadas com médiums sonâmbulos. Se dizia então. Em 1856, ainda antes da primeira obra de Allan Kardec, Cagnet publicava as Revelations d'Outre-Tombe, ditadas, segundo supunha, pelos falecidos Galileu, Hipócrates, Franklin e outros. Foi por causa do grupo de Cagnet que, em 1856, quando ainda não se conhecia a palavra espiritismo, a Santa Sé lembrava em documento especial a proibição divina de evocar as almas dos mortos e pretender receber suas respostas. O católico Rivail recebia uma clara e explícita exortação da Santa Sé. O grupo de Carlotti, com Victorien Sardou, Saint-René Taillandier, Pierre Paul Didier e Tiedemann Martese, já havia constituído um verdadeiro centro espírita, que trabalhava na casa de Rostand, com a sonâmbula médium, senhorita Japet, e já tinha reunido cerca de 50 cadernos de comunicações diversas. Em 1856 Rivail passou a frequentar também este centro. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas, para as quais pedia e supunha receber respostas dos espíritos. No dia 25 de março de 1856, na casa de Baldin, sendo médium uma das filhas, Rivail aceita a revelação de ter como guia um espírito chamado a Verdade. Depois ficará sabendo que se trataria do próprio Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que Jesus Cristo prometera enviar, como lemos no Evangelho segundo João. Tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora compreender. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Ju 16,12-13. Mais tarde o Rivail escreve esta nota acerca da importante revelação. A proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais, de fato, me faltou. A sua solicitude, e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens, se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos em potência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas,
foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Página 276. No dia 12 de junho de 1856, o Espírito da Verdade lhe teria comunicado sua missão de reformador. Previno-te de que é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Página 282. 4. Rivail começa a trabalhar intensamente sobre o material acumulado pelo grupo de Calotti, e as respostas que ele mesmo recebera no centro de Rostam. Em seu depoimento pessoal publicado nas obras P.C. Stumas, informa acerca dos trabalhos preparatórios de sua primeira grande obra espírita. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857, páginas 270 a 271. Este dia 18 de abril de 1857 é considerado pelos espíritas como o dia da fundação do Espiritismo. É a obra fundamental da codificação da doutrina espiritista, com o seguinte subtítulo: Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. 5. Allan Kardec é o pseudônimo usado por Rivail. A partir daquele dia 18 de abril de 1857 desaparece o Sr. Hippolyte Ondenizar Rivail, para dar lugar a Allan Kardec. Este teria sido seu nome ao tempo dos druidas, em encarnação anterior. Numa carta a Tiedemann, de 27 a 10.857, Rivail explica assim seu pseudônimo. Duas palavras ainda a propósito do pseudônimo. Direi primeiramente que neste assunto lancei mão de um artifício, uma vez que dentre 100 escritores há sempre 3-4 que não são conhecidos por seus nomes verdadeiros, com a só diferença de que a maior parte toma apelidos de pura fantasia, enquanto que o pseudônimo Allan Kardec guarda uma certa significação, podendo eu reivindicá-lo como próprio em nome da doutrina. Digo mais, ele engloba todo um ensinamento cujo conhecimento por parte do público reservo o meu direito de protelar. Existe, aliás, um motivo que a tudo orienta. Não tomei esta atitude sem consultar os espíritos, uma vez que nada faço sem lhes ouvir a opinião. E isto fiz por diversas vezes e através de diferentes médiuns, e não somente eles autorizaram esta medida, como também a aprovaram. Notemos uma vez mais a data da publicação da obra fundante do Espiritismo, 18 a 4.857. Recordemos também que Rivail começou a ocupar-se com as novas revelações em maio de 1855. Portanto, tempo de coleção, estudo, coordenação e remodelação no silêncio da meditação de todo o material acumulado não durou nem 2 anos. É certo que aquela primeira edição de 1857 foi depois inteiramente refundida e consideravelmente aumentada para a segunda edição, publicada em março de 1860, que é até hoje o texto definitivo da codificação espírita. 6. É preciso assinalar também que Rivail não era nenhum especialista em matéria de religião e muito menos em teologia. Embora fosse católico, foi batizado numa igreja católica no dia 15 a 61 1805. Recebeu uma formação religiosa do tipo protestante liberal no Instituto do Calvinista Pestalozzi, inteiramente avesso aos princípios, dogmas, da fé cristã, contentando-se com uma religião natural, com um deísmo filosófico arroucial, com um cristianismo racionalista, no dizer de seu biógrafo Gabriel Compairé, citado por Zelso Antuil em Allan Kardec, Vol. I, página 70. Nas críticas constantes que Rivail depois fará, já agora como Allan Kardec, a doutrina da Igreja, é fácil perceber que ele desconhecia a reflexão teológica sistemática séria sobre a fé cristã.
Ele aceitará sem maiores escrúpulos mensagens do além, como esta recebida no dia 30/91/1863 e reproduzida em suas obras póstumas. É chegada a hora em que a Igreja tem de prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira por que pratica os ensinos de Cristo, do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que levou os espíritos. A hora é vinda em que ela tem que dar a César o que é de César e de assumir a responsabilidade de todos os seus atos. Deus a julgou e a reconheceu inapta, daqui por diante, para a missão de progresso que incumbe a toda a autoridade espiritual. Somente por meio de uma transformação absoluta lhe seria possível viver, mas, resignar-se a ela essa transformação? Não, pois que já não seria a Igreja, para assimilar as verdades e as descobertas da ciência, teria de renunciar aos dogmas que lhe servem de fundamentos, para volver à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho, teria de renunciar ao poder, à dominação, de trocar o Fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólicas. Ela se acha nesta alternativa, ou se suicida, transformando-se, ou sucumbe nas garras do progresso, se permanecer estacionária. Página 310. 7. O Espiritismo, tal como foi codificado por Allan Kardec, surgiu claramente como um movimento oposto à Igreja. No dia 15 de abril de 1860 um espírito comunica a Allan Kardec. O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas, retificará os erros da história, restaurará a religião de Cristo que se tomou, nas mãos dos padres, objeto de comércio e de tráfico vil, instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina, ou nos degraus de um altar. Página 299. E no dia 9 de agosto de 1863 recebe Kardec este aviso do além: aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Página 308. 8. O Espiritismo se apresenta como terceira revelação. A primeira, dizem os espíritas, veio por Moisés, a segunda por Jesus Cristo, e a terceira através dos espíritos, principalmente do Espírito da Verdade, o Consolador prometido por Jesus, cf. Ju 16,12-13, que teria sido o espírito guia de Allan Kardec, segundo a mensagem que ele teria recebido ao 25/3/1856, ou, como lhe foi revelado no dia 14/9/1863, nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é constante ao teu derredor e tal que não a podes negar. Página 309. De fato, Allan Kardec, em A Gênese, capítulo I, sobre o caráter da revelação espírita, sustenta ser o Espiritismo a terceira das grandes revelações n. 20. Segundo ele, a primeira, de Moisés, revelou aos homens a existência de um Deus único e os 10 mandamentos, n. 21. A segunda, de Cristo, mostrou que Deus não é o Deus terrível, ciumento e vingativo de Moisés, e revelou a imortalidade da alma e a vida futura, n. 22-25. Continua então Allan Kardec, no n. 26. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo agora ainda não as compreendeis e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis, por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará a todas. São João, caps. 14, 16, S. Mart, capítulo G. Observe-se que esta citação é inexata e, como tal, não se encontra em parte nenhuma dos evangelhos. Nem consta que Jesus teria dito que o Espírito da Verdade restabelecerá todas as coisas. Esta afirmação foi feita por Jesus com relação a Elias, cf.
MT 17,11. Da arbitrária citação feita, conclui Allan Kardec. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas, e que os homens se desviariam do seu ensino, em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Mais adiante, no N. 42, Allan Kardec garante aos seus leitores: o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito da Verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. O Espiritismo seria, por conseguinte, o Consolador. A verdade, porém, é que a promessa de Jesus acerca do Espírito da Verdade não foi tão vaga para um futuro tão incerto e distante. Jesus se dirigia diretamente aos apóstolos que estavam então com ele na última ceia: rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da Verdade. O Paráclito, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, é que vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. E pouco antes de sua ascensão mandou aos apóstolos: eis que eu vos enviarei o que meu Pai prometeu do alto LC 24,49. E lhes disse ainda: o Espírito Santo descerá sobre vós e dele recebereis força. 1,8. Alguns dias depois, na festa de Pentecostes, quando estavam reunidos na sala de Jerusalém, de repente veio do céu um ruído semelhante ao soprar de impetuoso vendaval, e encheu toda a casa onde se achavam. E apareceram umas como línguas de fogo, que se distribuíram e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. At 2,1 a 4. Era a vinda do Espírito da Verdade. 9. O Espiritismo tem a pretensão de ser religião. Já vimos a comunicação do além, do dia 9 a 8.1863, proclamando que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição divina e humana. Vimos também a comunicação, sempre do além, de 15 a 41.860, segundo a qual o Espiritismo instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina, ou nos degraus de um altar. No dia 1º de novembro de 1863, Allan Kardec fez na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas um discurso sobre o tema: é teu. Por isso permanecei nesta cidade, até serdes revestidos da força. O Espiritismo uma religião. Reproduzido em Reformador, março de 1976, páginas 78 a 82. Apresentou então um resumo da doutrina espírita, terminando com estas palavras: eis o credo, a religião do Espiritismo, religião que pode conciliar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. Esse é o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, enquanto se espera que ele ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Aqui no Brasil, a Federação Espírita, por seu Conselho Nacional, em sua reunião de 5 a 71.952, declarou oficialmente por unanimidade que o Espiritismo é religião. Em outra oportunidade a mesma federação fez esta declaração: os espíritas do Brasil, reunidos no 2 Congresso Espírita Internacional Pan-Americano, com expressões de maior respeito à liberdade de pensamento e de consciência, afirmam que, no Brasil, a doutrina espírita, sem prejuízo de seus aspectos científicos e filosóficos, é fundamentada no Evangelho de Cristo, certo de ser o Consolador prometido de que nos falam aqueles mesmos evangelhos. Por isso é que nós outros, que vivemos no Brasil ligados à doutrina espírita, consideramos-la religião. No prefácio ao livro Religião, de Carlos Embaçaí, de 1944,
Cito a edição de 1982, da FEB, escreveu o Sr. Guilom Ribeiro, então presidente da Federação Espírita Brasileira, surgindo, como dissemos, em cumprimento de uma das promessas do Cristo, que personifica a única igreja verdadeiramente universal. O Espiritismo é, sem dúvida, a reviviscência do vero cristianismo, agora desempecido de todos os véus da letra, de todas as obscuridades do mistério, do manto maravilhoso do milagre, as três principais geratrizes dos dogmas. Nenhuma outra doutrina, consequentemente, lhe pode disputar a qualidade de religião. Tão predominante é nele essa qualidade, que não há tê-lo por uma religião, mas como a religião, no mais lato sentido do vocábulo. O atual presidente da Federação, o Sr. Francisco Terzen, insiste, na obra Allan Kardec, Vol. 3, 1982, página 53, os que se atêm ao fato de que o Espiritismo é religião, não apenas mais uma religião, sabem, como sabia insigne Allan Kardec, que é de todo intolerável, além de contraproducente, pretender competir com qualquer das religiões, manifestações fragmentárias da revelação, pois o Espiritismo em verdade as abrange. Assim leio no órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, Reformador, junho de 1979, página 19, não há fugir, se o Espiritismo, na conceituação de seu codificador, realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador, vindo até completar o ensino do Cristo, isso o grande intérprete do sentir das entidades espirituais nos assevera que o Espiritismo evangélico é o Consolador, e lógico seria, portanto, que não aceitássemos o Espiritismo como religião. 2. A doutrina espírita. Pouco antes de sua morte, em março de 1869, vivamente preocupado por um formulário de profissão de fé, circunstanciado e claramente expresso, Allan Kardec iniciou a elaboração de um texto com o título, Credo Espírita. Chegou a escrever o preâmbulo, que termina assim, são inúmeras as questões que ele, o Espiritismo, envolve, as quais, no entanto, podem resumir-se nos pontos seguintes que, considerados verdades inconcussas, formam o programa das crenças espíritas. Deixou redigido ainda este título, Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita, reconhecidos como verdades inconcussas. E então morreu. Mas a doutrina espírita existe, está nas obras de Allan Kardec. Segundo as determinações do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, 1985, cada estatuto de uma instituição espírita deve consignar esta finalidade, o estudo, prática e divulgação da doutrina espírita como religião, filosofia e ciência, nos moldes da codificação de Allan Kardec, e propõe um modelo de estatuto, no qual se determina assim a primeira finalidade, estudar o Espiritismo e propagar ilimitadamente seus ensinamentos doutrinários, por todos os meios que oferece a palavra escrita, falada e exemplificada de conformidade dos métodos estabelecidos na codificação de Allan Kardec e nas obras subsidiárias. Na introdução ao Livro dos Espíritos, o mesmo Allan Kardec ensaiou um resumo dos pontos principais da doutrina espírita. Eis as unidades mais expressivas deste resumo. 1. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso alterasse a essência do mundo espírita. 2. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento,
dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. 3. Há no homem três coisas. Primeira, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segunda, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceira, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semi-material. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. 4. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho etc. Comprazem-se no mal. Há também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores, do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São espíritos estúrdios ou levianos. 5. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. 6. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que ao meu espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. 7. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita, estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível, a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicáveis ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. 8. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal, é-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações.
As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. 9. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. 10. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero, por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos, ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto, ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados, a fim de melhor induzirem ao erro. 11. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima do Evangelho: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensinam-nos, não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Este resumo, compendiado pelo próprio Arque, de fato nos apresenta uma concepção centrada em Deus e, sobretudo nos espíritos. Tanta é a importância conferida aos espíritos que, com razão, se pode qualificar o conjunto desta doutrina como espiritismo. Assim, com efeito, o entendia seu codificador, já na primeira linha da introdução ao Livro dos Espíritos. Para se designarem coisas novas são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dá-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritas, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria espiritualista, não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez da palavra espiritual, espiritualismo, empregamos, para indicar a crença a que vimos de referir-nos, os termos espírito e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. É importante esta precisão no uso das palavras e a fundamental diferença entre espiritualismo e espiritismo. No vocabulário espírita, elaborado por Arque e publicado no final do Livro dos Médiuns, o codificador repete os mesmos conceitos. Espírita, o que tem relação com o espiritismo; adepto do espiritismo, aquele que crê nas manifestações dos espíritos; espiritismo, doutrina fundada sobre a crença na existência dos espíritos e em suas manifestações; espiritualista, o que se refere ao espiritualismo; adepto do espiritualismo. O espiritualista é aquele que acredita que em nós nem tudo é matéria, o que de modo algum implica a crença nas manifestações dos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas pode-se ser espiritualista sem se ser espírita.
Em que consiste, pois, a diferença? O espírita admite não só a existência de espíritos, nisso coincide com o espiritualista, mas acredita também na sua manifestação. Entretanto, aqui se faz necessário ulterior esclarecimento. Também os cristãos, que evidentemente são espiritualistas, aceitam a manifestação dos espíritos, mas nem por isso gostariam de ser qualificados como espíritas.